Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aulinha de física, onde hoje nós vamos começar a parte de óptica geométrica, uma parte que é muito importante para a física e é onde a gente vai estudar a propagação da luz, beleza? E aí a partir disso a gente estuda vários fenômenos como refração, como reflexão, ok? Então na aula de hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre a propagação da luz, beleza? Então vamos embora, que a gente já tem muita coisa legal para falar hoje. Pessoal, o que é que a gente vai estudar na óptica geométrica? Na óptica geométrica, a gente se preocupa em estudar a propagação da luz. E o que é que a gente tem que saber sobre a propagação da luz? A gente tem que saber que a luz, ela vai se propagar de forma retilínea, tá certo? A luz ela possui uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Lembrando que isso aqui é no vácuo, a gente chama de C, tá certo? O que nos dá em metro por segundo 3 vezes 10 à oitava, tá? Então a luz ela é muito rápida, muito rápida. Para você ter ideia, é mais ou menos 8 minutos para a luz sair do Sol e chegar até a Terra, tá? Então a gente tem uma defasagem aí de 8 minutos entre a luz que é emitida pelo Sol e a luz que a gente recebe aqui na Terra, tá? Só que existe uma grandeza aqui que é chamada de ano-luz. Essa grandeza aqui, embora tenha o nome aqui ano-luz, muita gente acha que é de tempo, tá certo? Mas não é uma grandeza que se refere a tempo. É uma grandeza que se refere à distância. E que distância é essa? É a distância que a luz percorre no período de um ano, no tempo de um ano. Então, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, ok? Então, quando a gente fala que algumas estrelas, por exemplo, estão a 4, 5, 6 anos-luz da Terra, isso quer dizer que aquela luz emitida por aquela estrela, ela demorou 4, 5 ou 6 anos para chegar até aqui a Terra. Então, a gente está vendo essa imagem dessa estrela com uma defasagem de até 6 anos ou mais, vai depender da estrela, beleza? Então, essa imagem que a gente vê é atrasada. Pode ser que aquela estrela nem exista mais. Mas a imagem dela só está chegando para a gente agora, tranquilo? Sabendo disso, uma coisa que eu quero que você saiba é porque a gente chama de óptica geométrica. Porque a gente vai usar elementos de geometria para falar sobre a forma de propagação da luz, beleza? Quando a gente fala aqui de luz, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um raio de luz e o que é um feixe de luz, tá certo? Um raio de luz é quando a gente está considerando apenas um raio de luz, apenas um filete de luz, muito pequeno. Na verdade, esse raio de luz aqui nem existe, ok? Mas um laser não é só um raiozinho de luz passando, mas ali não existe apenas um raiozinho passando, ali é um feixe de luz, são vários raios de luz. Esse raio de luz a gente usa apenas como forma de orientação, para eu dizer para onde a luz está se propagando, tá certo? Então, raio de luz, a sua representação é para dizer para onde essa luz está indo, ok? Mas o que nos importa, na verdade, não é o raio de luz, são os feixes de luz, que não é nada mais, nada menos do que um conjunto de raios de luz. Esse feixe pode ser do tipo convergente, que é quando os raios de luz convergem para um único ponto. Por exemplo, se você pega uma lupa, você vai perceber que existe um pontinho que concentra todos esses raios de luz. A gente chama esse feixe que concentra para um ponto de feixe convergente. Se eu ligo uma lanterna e ela ilumina todo o ambiente, a gente sabe que existem raios de luz que vão divergir a partir daquele ponto. A gente chama esse feixe de feixe divergente. Mas além do convergente e do divergente, nós ainda temos o eixo paralelo, o feixe paralelo. O que seria esse feixe paralelo? O feixe de luz paralelo são quando todos os raios de luz possuem a mesma direção e estão alinhados paralelamente entre si. Gui, onde é que eu posso perceber isso? Por exemplo, em um teatro, quando o teatro está todo escuro e de repente um canhão de luz acende e ilumina uma única região. Esses raios paralelos é que formam aquela imagem, na verdade, aquela projeção de luz circular que ilumina apenas um ponto. Isso é um feixe de luz paralelo.
Você pode encontrar feixes de luz paralelo, por exemplo, em faróis de carro, onde a luz refletida por um espelho do tipo côncavo vai me dar raios paralelos, ok? Mas os raios paralelos são raios que estão alinhados paralelamente entre si, beleza? E aí, quando a gente fala sobre propagação da luz, é importante a gente saber por onde essa luz está se propagando. Então a gente vai falar aqui dos meios de propagação. A gente pode definir os meios de propagação como sendo três: transparente, translúcido e opaco. O que seria o meio transparente? O meio transparente é aquele em que a luz se propaga mantendo seu paralelismo entre os raios luminosos. Por exemplo, eu tenho aqui dois raios luminosos que estão se propagando. Quando eles passam por esse meio, eles sofrem um pequeno desvio, depois desviam novamente, mas não perdem o seu paralelismo. Já nessa situação, eles entram paralelos. Quando ele entra aqui, você percebe que dentro desse meio ele perde o paralelismo. Se ele perde o paralelismo, a imagem ela começa a ficar embaçada, tá bom? E esses raios vão sair aqui se cruzando e a gente vai ter uma imagem totalmente embaçada. Enquanto aqui no meio opaco, os raios vêm e não passam através desse meio. Eles não conseguem passar através desse meio, tá certo? Então, no meio transparente, a gente tem tanto a luminosidade passando quanto a nitidez. Devido aos raios não perderem seu paralelismo, eu ainda consigo ter nitidez. Então, onde é que eu vou perceber isso? Em vidros, tá? Bem polidos. Eu vou perceber isso em águas calmas, tá bom? Eu vou perceber isso através de plásticos, às vezes, que sejam bem fininhos. Eu vou perceber isso através de películas bem fininhas, tá bom? Já o meio translúcido, ele é muito conhecido por ser uma forma de segurança, tá? Para que mantenha a privacidade de um ambiente, mas que não se perca a luminosidade. Então a luminosidade ela ainda passa pelo meio translúcido, mas sem nitidez alguma. Então você vai ver muito isso aqui em basculhantes de janelas. Você vai perceber isso em boxes de banheiro, tá? Então, qualquer ambiente que você queira manter uma certa privacidade ali, você vai ter um meio translúcido, tá? Em águas turvas também você percebe, às vezes, a passagem de uma certa luminosidade, mas uma falta de nitidez daquela região. Já no meio opaco, a gente não tem nem a passagem da luz de forma alguma, então já não tem luminosidade e muito menos nitidez, tá certo? Então, ó, quais vão ser as regiões que a gente tem aqui como sendo meio opaco? Uma parede, a gente mesmo é opaco, uma roupa é opaca, beleza? Uma placa de vidro não, desculpa, uma placa metálica, por exemplo, também é uma região opaca, beleza? Então, o que não permite a passagem da luz, a gente chama de opaco. O que permite a passagem da luz, me dando luminosidade e nitidez, a gente chama de transparente. E o que permite a passagem da luz, mas que não me dá nitidez, a gente chama de translúcido, beleza? Com relação às fontes de luz, elas podem ser do tipo primária e secundária. A fonte primária é aquela que consegue emitir a própria luz, como o Sol, por exemplo. Então eu posso colocar aqui como exemplo o Sol, o fogo. Eu posso colocar como exemplo um arco voltaico. Hugo, e o que é arco voltaico? Arco voltaico é aquele arco que é formado entre dois fios, que é como se fosse uma corrente elétrica passando. Na verdade, não é como se fosse uma corrente elétrica. É quando eu tenho uma corrente elétrica passando ali. O raio, ele é uma forma de arco voltaico. No raio não, desculpa. O relâmpago é uma forma de arco voltaico, beleza? Na fonte secundária, a gente vai ter a luz que é refletida devido à presença de uma fonte primária. Então ela recebe a luz de uma fonte primária e vai refletir essa luz. Qual é o maior exemplo aqui? A Lua. A Lua é o maior exemplo de fonte secundária. Ela recebe a luz do Sol e reflete essa luz, tá? A gente vai ter também como fonte secundária uma parede. Ela pode ser considerada uma fonte secundária. Por quê? Porque ela recebe a luz de uma fonte primária e reflete essa luz. Então, lua, parede,
olho de gato. Rapaz, olho de gato, Hugo? Você está falando do seu olho? Não, não estou falando do meu olho, não. Embora eu seja um gato. Mas não é o meu olho que eu estou falando. Olho de gato são aquelas pedrinhas. Não é pedrinhas, né? Aqueles trapezoidezinhos que ficam na pista, que conforme a luz vai incidindo sobre ele, ele vai se iluminando, tá bom? E quando a gente fala de fonte secundária, não tem como a gente não falar de sistema de cores, tá? Por quê? Porque todo objeto que recebe uma certa cor, uma certa luz de uma certa cor, e essa luz ela pode ser do tipo monocromática ou policromática. O que seria monocromática? É apenas uma cor. O que seria policromática? Várias cores, beleza? O branco, por exemplo, ele é uma luz policromática, enquanto se eu falar apenas de vermelho, é uma luz do tipo monocromática, tá? E quando a gente fala de sistema de cores, existem dois tipos de sistema de cores, tá? O CMYK, que é o sistema de cores utilizados para tintas e impressões, e o sistema de cor RGB, que é o do nosso olho, que é o do olho humano, onde a gente consegue perceber as fontes primárias, red, green e blue, tá? Vermelho, verde e azul. E a partir disso, todas as cores que a gente enxerga é uma combinação dessas três, tá? Red, green e blue. Hugo, mas quando eu era da escola, que a gente fazia, quando eu era pequenininho, a gente fazia a mistura de cores. Eu lembro que quando eu misturava todas as cores, dava preto. Mas no RGB eu já ouvi falar que a mistura de todas as cores dá branco. Pessoal, essas cores aqui de cima, elas são chamadas de cores subtrativas, tá? São chamadas de cores subtrativas, enquanto essas cores aqui de baixo são chamadas de cores aditivas. Se eu realmente misturar todas essas cores aqui, ó, C é de ciano, M é de magenta, Y é de yellow, vai dar preto. Esse K aqui representa o preto, black, tá certo? Então, para tintas e impressões, esse sistema prevalece. Mas para o nosso olho, ele tem a percepção maior nas cores primárias como sendo red, green e blue. E a mistura disso tudo dá branco, tá? Eu vou colocar agora para você um videozinho com o disco de Newton. O que seria o disco de Newton? É o disco onde eu tenho red, green e blue. E quando eu começar a girar esse disco muito rapidamente, você não consegue acompanhar qual cor é cada uma e elas meio que se misturam e você vai perceber branco, tá bom? Para o nosso olho, o que importa é isso aqui, ó, o sistema RGB. Então, na percepção das cores, como é que vai funcionar? Se eu pego luz vermelha e faço ela incidir sobre um objeto da cor vermelha, a cor que vai ser refletida por esse objeto em uma reflexão difusa vai ser a cor vermelha. Então, se vermelho incide sobre um objeto vermelho, a cor que eu vejo é vermelho. Agora, se uma luz monocromática azul incide sobre um objeto vermelho, o vermelho ele absorve todas as cores que ele recebe, mas reflete apenas o vermelho. Como a luz que veio aqui foi monocromática azul, ele vai receber azul, vai absorver esse azul e não vai emitir luz nenhuma. Se ele não emite luz nenhuma, ele mostra preto. Ele vai ser mostrado preto. Eu percebo o objeto preto, já que o preto ele indica a ausência de cor, tá certo? Agora, eu coloquei aqui de verde, mas esse objeto para representar branco, tá? Que eu não tenho um piloto branco e também não daria certo um piloto branco aqui. A luz, ela vem vermelha, incide no objeto branco. Quando a luz vem vermelha e incide no objeto branco, reflete vermelho.
Porque o branco ele consegue refletir todas as cores que ele recebe. Se ele recebe cor vermelha, ele reflete vermelho. Se ele recebe verde, ele reflete verde. Se ele recebe azul, ele reflete azul. Se ele recebe amarelo, ele reflete amarelo. Porque ele consegue refletir todas as cores. Porém aqui, ó, então aqui, ó, ele recebeu vermelho, por ser branco, ele emitiu vermelho também. O branco reflete tudo. Porém, se eu pegar essa mesma cor aqui, essa mesma luz de cor vermelha e incidir no objeto preto, o preto ele absorve tudo. Se o preto ele absorve tudo, a cor que vai ser mostrada vai ser a cor o quê? Preta, tá bom? Porque o preto ele vai absorver tudo e não vai refletir nada, tá bom? Falando ainda de outras propriedades referentes à propagação da luz, a gente vai falar sobre o processo de reversibilidade dos raios e o processo de independência dos raios. O que seria o processo de reversibilidade, tá? O processo de reversibilidade é basicamente isso. O caminho que a luz faz indo, ela faz voltando. Por exemplo, se eu pego aqui uma fonte luminosa e emito uma luz que bate sobre um espelho aqui, por exemplo, e chega até o meu olho, isso quer dizer o quê? Que o caminho que a luz fez vindo para cá, ela vai fazer o quê? Voltando. Hugo, eu ainda não entendi. Vai entender agora. Se eu invertesse aqui o local, essa fonte luminosa ela viesse para cá e o olho viesse para cá, com certeza eu estaria vendo a fonte luminosa também. Por quê? Porque o caminho que ela fez vindo, ela faz voltando. Isso quer dizer o quê? Faça esse teste. Pegue um espelho na sua casa e peça para alguém olhar para você através do espelho e olhe no olho dessa pessoa. Você vai perceber que você vai começar a se afastar do espelho. E você vai se afastando, e vai se afastando, e a pessoa vai começando a sair do seu campo de visão. A partir do momento que a pessoa sair completamente do seu campo de visão, que você não enxergar mais o olho dela, com certeza ela também não estará enxergando o seu olho. Isso por quê? Porque o caminho que a luz faz indo, ela faz voltando. Para você ver o olho da pessoa, a pessoa também está vendo o seu olho, tá certo? Se você vê alguma parte da pessoa, provavelmente essa pessoa consegue ver alguma parte sua também. Tudo bem? E aí a gente fala do processo de independência dos raios. O que seria a independência dos raios? É que os raios luminosos eles podem se cruzar e eles não vão mudar a sua trajetória. Por exemplo, eu peguei aqui uma fonte de raio vermelho e ela veio para cá, ó, projetou aqui. Uma fonte de raios luminosos verdes e ela veio para cá. Teve um momento aqui que elas se cruzaram, podem ter até uma certa interferência aqui, mas cada uma segue o seu caminho. Eles se movem de forma independente, tá bom? Falando agora sobre uma parte muito importante da propagação da luz, a gente vai falar sobre a formação de sombra e de penumbra, tá certo? O que seria sombra e o que seria penumbra? Sombra é a ausência total de luz. Quer dizer que na região de sombra não chega luz, beleza? Quando a gente fala de penumbra, a gente está falando de uma incidência parcial de luz. Quer dizer que naquela região, na região de penumbra, vai chegar menos luz do que em outras regiões. Ela tá mais apagada, mais escura? Tá. Mas está completamente? Não. Beleza? Então essas regiões onde está uma incidência parcial de luz, a gente chama de penumbra. Agora, pessoal, se liga que eu tô falando isso para a mesma fonte, tá bom? Porque se a gente pega, por exemplo, uma região que é iluminada por um raio de luz, aqui vai ter uma parte que não vai ser iluminada, eu vou chamar de sombra. Porém, podem existir outras fontes de luz que iluminem essa parte, tá? Mas em relação àquela fonte que eu analisei desde o começo, ali é uma região de sombra, tá? E quando a gente vai falar dos tipos de fonte, a gente pode falar da fonte pontual, que é quando ela tem tamanho desprezível em relação ao objeto, ou seja, o tamanho da fonte pode ser desprezado em relação ao objeto que ela vai iluminar. Quando a gente fala de fonte extensa, é quando eu não posso desprezar o tamanho da fonte em relação ao objeto que ela vai iluminar, tá certo? Então, ó, aqui você percebe que essa fonte aqui é como se fosse uma lâmpada fluorescente, por exemplo,
ela tem dimensões próximas do tamanho desse objeto aqui. Já aqui não, aqui eu tenho uma fontezinha pontual de tamanho desprezível em relação a esse objeto. E olha que legal que acontece. Se eu pegar um raio luminoso que sai aqui e ele passa por esse objeto aqui, esse é o raio que saiu indo para cima. E eu pego aqui outro raio de luz vindo para baixo, você vai perceber o quê? Que toda essa região aqui, ela não recebeu incidência de luz. A gente vai chamar isso aqui de sombra. E aí fica uma dica para vocês que fonte pontual só gera sombra. Fonte pontual só gera sombra. Mas quando a gente vai falar de fontes extensas, em que as dimensões da fonte luminosa são parecidas com a fonte, são parecidas com o tamanho do objeto que vai ser iluminado, olha que coisa interessante eu tenho. Eu vou pegar um raio de luz que sai aqui dessa parte de cima da fonte. Então ele vai fazer isso aqui, ó. E aí eu vou pegar um raio de luz que sai da parte de baixo. Saindo da parte de baixo e passando lá por cima, ele faz isso aqui, ó. Agora pegando outro raio de luz que parte aqui de cima e vai passar pela parte de baixo do objeto, eu tenho isso aqui, ó. E outro raio de luz que sai da parte de baixo da minha fonte e passa pela parte de baixo do objeto, eu tenho isso aqui. Você percebe que essa região aqui, ela não recebeu luz de canto nenhum. Então essa é uma região de sombra. Já essa região aqui, ela recebeu um pouquinho de luz da parte de cima e um pouquinho de luz da parte de baixo. Então a gente chama esse pedaço aqui de penumbra. Já aqui em cima, você vai ver que esse pedacinho aqui, ele também recebeu uma parte da luz de cima e uma parte da luz de baixo. Então aqui também é uma região de penumbra. Interessante é que eu só vou ter situação de penumbra quando a fonte for extensa, tá certo? Então a única chance de eu ter penumbra é quando a fonte for extensa. Agora que a gente já entendeu o que é sombra e o que é penumbra e como ela pode ser formada, isso vai ser muito importante para que a gente consiga entender como acontecem as fases da Lua e a partir disso a gente também vai entender como acontecem os eclipses solares e lunares, beleza? Então, antes de tudo, vamos entender as fases da Lua. As fases da Lua, elas são divididas em 4 fases, tá? Que seria a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante, tá? Essas fases da Lua, elas vão acontecer de que forma? Assim, vê. A Lua, ela vai girar aqui ao redor da Terra, beleza? A Lua vai girar aqui ao redor da Terra e eu vou pegar 4 momentos distintos aqui. São esses 4 momentos aqui distintos, beleza? O que vai acontecer é que eu vou ter faces que são iluminadas pelo Sol e faces que não são iluminadas pelo Sol. As faces que são iluminadas pelo Sol são as faces que eu consigo enxergar. As faces que não são iluminadas pelo Sol são as faces que eu não consigo enxergar, beleza? Mas para eu poder enxergar essas faces iluminadas, elas têm que estar voltadas para mim, que eu sou o observador. Não adianta nada o Sol iluminar uma face da Lua e eu não conseguir enxergar. Por quê? Porque a face escura está na minha frente. Então vamos lá, dar uma olhada. Se aqui eu tenho o Sol está iluminando essa região aqui, você vai perceber que ele ilumina essa face central aqui, ó. Então eu vejo aqui a Lua, eu não consigo ver a Lua. Por quê? Porque o Sol ilumina só essa face daqui. E a face que está voltada para a Terra é uma face aqui o quê? Escura. Então essa face escura que está voltada para a Terra, quando eu não consigo ver, a gente chama isso de Lua nova. Então essa Lua aqui, ela é chamada de Lua nova, ok? Porém, quando a gente vai aqui para cima, você vai perceber que
eu tenho toda essa parte aqui da Lua iluminada, ok? E essa parte aqui de trás, ela tá escura. Essa parte aqui de trás, ela tá escura. Porém, é toda a face da Lua que tá voltada para mim? Não, é só uma parte dela. Essa partezinha aqui de cima a gente não consegue ver. Então, no fim das contas, a única parte que eu vejo seria aqui 1/4 da Lua, que seria essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui é a parte que eu consigo enxergar da Lua. Essa partezinha aqui, esse 1/4 que eu vejo, vai ser chamado de quarto crescente, ou como a gente conhece, Lua crescente. E aí eu vou dar uma dica para vocês, porque ela é chamada de crescente, porque ela está no sentido de crescer, no sentido de ficar cheia, que vai ser o momento em que a Lua vai receber a maior quantidade de luminosidade e a gente vai ver toda a sua face iluminada. Então percebe que o Sol vem aqui e vai iluminar essa face da Lua aqui em cheio, ó. Ele ilumina essa face da Lua aqui em cheio, enquanto o outro lado está escuro. Mas qual é a face que está voltada para a Terra? A face que está voltada para a Terra é essa daqui. Então eu vou ver toda essa totalidade da Lua iluminada. A gente vai chamar essa Lua aqui de Lua cheia. Se você olhar aqui embaixo, eu terei essa face aqui totalmente iluminada. E o outro lado eu tenho totalmente escuro. Porém, a parte que eu consigo visualizar seria esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui é 1/4 da Lua. É o que a gente chama de quarto minguante, ou apenas minguante. E essas são as fases da Lua, tá? Uma coisa que eu quero que tu se ligue é que a Lua ela também gira ao redor do próprio eixo, tá certo? A Lua ela não só gira ao redor da Terra, ela também gira ao redor do próprio eixo, ok? E esse giro da Lua coincide com o giro de rotação da Terra. É por isso que a gente basicamente vê sempre o mesmo lado da Lua, tá certo? Basicamente a gente sempre vê o mesmo lado da Lua. Antes da gente partir para eclipse lunar e eclipse solar, uma coisa que eu quero que você lembre é o seguinte, é que nem sempre os planos de translação da Lua e da Terra estão alinhados, tá bom? Nem sempre Terra e Lua vão estar alinhados. Por isso que a gente não consegue perceber esses fenômenos de eclipse sempre, porque depende de um certo alinhamento entre Terra e Lua, tá bom? Nem sempre a gente vai conseguir ver todos esses fenômenos, tá? Mas quando eles se alinham, esses fenômenos eles podem ser observados. E a gente vai tratar desses fenômenos considerando que existe um prévio alinhamento entre Terra e Lua. Agora vamos falar então sobre eclipse solar e eclipse lunar. A primeira dica que eu vou te dar para entender o que é eclipse solar e o que é eclipse lunar é que eclipse é o que some. Se é eclipse solar, quem some é o Sol. Se é eclipse lunar, quem some é a Lua, tá certo? Então, ó, para um observador aqui na Terra não conseguir enxergar o Sol e a gente tem um eclipse solar, tem que ter alguma coisa tapando a visão do Sol. E que coisa vai ser essa que vai tapar a visão do Sol? Será a Lua. Vai ser um momento em que eu tenho um alinhamento entre Terra, Sol e Lua, tá? E a Lua fica entre a Terra e o Sol, fazendo com que a pessoa na Terra não consiga enxergar bem o Sol, beleza? A gente chama isso de eclipse solar. Eclipse é o que some. Se é solar, quem some é o Sol. Então vamos lá, vou colocar aqui a Lua entre a Terra e o Sol. Essa vai ser a nossa Lua, beleza? Então vamos lá. Eu tenho um raio luminoso que vai passar aqui e vai passar aqui, ok? E agora eu vou lá para a parte de baixo. Um raio luminoso saindo daqui e outro raio luminoso saindo daqui.
Você vai perceber que nessa região aqui não chegou luz. Se nessa região aqui não chegou luz, eu digo que essa região aqui é uma região de sombra. E as pessoas que se encontram nessa região não vão conseguir enxergar o sol. Vai ser um momento que o sol vai sumir. As pessoas que estão nessa região aqui, que recebem parte da luz, elas estão numa região de penumbra. Então eu tenho penumbra aqui e eu tenho penumbra aqui embaixo. Tá certo? Essas pessoas que estão na região de sombra, elas vão ver o eclipse total, que é quando o sol some completamente. Já as pessoas que estão na região de penumbra vão ver um eclipse parcial. Apenas parte do sol vai sumir, beleza? Então, a gente já entendeu aqui o eclipse solar, agora a gente vai entender o eclipse lunar. Para entender o eclipse lunar, a gente tem que saber o seguinte: quem é que some? Poxa, se é um eclipse lunar, quem some é a Lua. Eclipse é o que some, lunar então é a Lua que some. E aí para a Lua sumir, quer dizer que a Terra tem que estar na frente, impedindo que os raios luminosos cheguem até a Lua. Então olha o que acontece. Quando eu pego aqui esses raios luminosos e faço isso aqui, ó, você vai perceber que tem um momento que a Lua que está orbitando aqui, ela vai passar aqui, 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 beleza? E vai ter um momento que ela fica onde? Na região de sombra, tá? Isso aqui é uma região de sombra. Por quê? Porque não chegou luz até ela. Então aqui ela é totalmente iluminada. Aqui também é totalmente iluminada. Mas aqui não chegou luz sobre ela. Isso quer dizer que eu não vou ver a Lua nesse momento. Pessoal, a primeira coisa que você quer pensar é o seguinte: como a Lua está aqui na região de sombra da Terra, não vai chegar luz sobre ela e logo eu não vou vê-la. Mas você está esquecendo de um fenômeno que é chamado de refração da luz, tá? E isso está relacionado com o espalhamento dos raios solares, tá? Então essa luz que vem do Sol, ela tem componentes que vão do vermelho até o violeta, ou seja, tons avermelhados e tons azulados. Como o espalhamento da luz aqui nesse caso favorece um desvio do vermelho para essa região, o vermelho desvia para essa região aqui, essa Lua ela vai ser iluminada por tons de vermelho. Então é nesse eclipse lunar que a gente tem a famosa lua de sangue, que é quando a Lua ela vai ter um tom bem avermelhado, conforme vocês podem ver na foto que eu vou mostrar agora. Então nesse momento aqui, a Lua ela vai estar com tons avermelhados devido a essa refração dos tons de vermelho da luz, ok? Aí a gente chama isso de lua de sangue. Então a Lua, que é chamada de lua azul, é quando eu tenho um desvio para tons de azul? Não, não é nada a ver com isso. A lua azul é a segunda lua cheia do mês. Como o período de volta da Lua é de 28 dias, pode acontecer que dentro de um mês você tenha duas luas cheias no mesmo mês. E essa segunda lua cheia, ela vai ser chamada de lua azul. Mas isso não tem nada a ver com a sua tonalidade, ok? Pronto, agora que a gente já fez uma sequência aqui, explicou várias coisas, vamos resolver alguns exercícios para a gente poder falar de câmara escura e terminar nossa aula sobre óptica geométrica, beleza? Vamos fazer uma sequência agora de vários exercícios, falando sobre sombra, sobre a parte teórica e tudo mais, beleza? Galera, aproveita esse momento e tira um print aqui que eu vou apagar tudo para a gente começar os exercícios. A figura mostra uma lâmpada retilínea de comprimento 90 centímetros,
fixa horizontalmente no teto de uma sala, 200 centímetros acima da superfície plana de uma mesa horizontal. Acima da superfície plana e horizontal de uma mesa. Um disco circular opaco foi colocado horizontalmente entre a lâmpada e a mesa, a 180 centímetros da lâmpada, sendo esta a maior distância para que ele não projete sombra sobre a mesa. A reta R mostrada na figura é vertical e passa pelo ponto médio da lâmpada e pelo centro do disco. Calcule o diâmetro do disco em centímetros. Então vamos embora fazer um esboço leve dessa situação aí. É muito importante que você entenda porque o nome do conteúdo é óptica geométrica, porque a gente vai usar muitos elementos de geometria para resolver os problemas. Semelhança de triângulo é uma das coisas que a gente vai usar sempre, tá? E a gente pode perceber isso aqui nesse momento. Essa lâmpada, ela tem comprimento da lâmpada, ela é de 90 centímetros. Então o que é que eu posso perceber? Eu não quero formar nenhuma região de sombra aqui embaixo, ou seja, toda a luz ela tem que chegar até pelo menos a esse ponto aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou perceber que eu tenho aqui dois triângulos, ó, um triângulo grandão e um triângulo menorzinho. E ele quer que eu calcule o diâmetro desse disco, ou seja, o diâmetro desse disco seria justamente isso aqui, ó. Esse é o diâmetro do disco. Então como é que eu posso fazer para resolver isso? Semelhança de triângulo, ó. 200, que é a altura do triângulo grandão, está para quanto? Aí você vai olhar que esse pedaço aqui é 180. Mas eu não vou olhar para esse pedaço, porque eu preciso da altura do triângulo pequenininho. Então, ó, a diferença aqui é 20 centímetros. Então, 200 está para 20, que é a altura do triângulo pequeno. Assim como o comprimento da lâmpada, 90, está para o diâmetro do disco, T. Posso simplificar isso aqui, dá 10. Isso quer dizer o quê? Que o disco vai ser 90, o diâmetro do disco vai ser 90 dividido por 10, vai ser 9 centímetros, beleza? E dessa forma eu não vou ter formação de sombra aqui embaixo. Resposta, 9 centímetros. Vamos agora para a próxima questão. Um aluno da Escola de Especialistas de Aeronáutica, que participaria de uma instrução de rapel, ficou impressionado com a altura da torre para treinamento. Para tentar estimar a altura da torre, fincou uma haste perpendicular ao solo, deixando-a com 1 metro de altura. Observou que a sombra da haste tinha 2 metros e a sombra da torre tinha 30 metros. Desta forma, estimou que a altura da torre em metros seria D. Mais uma vez, vamos esboçar aqui essa situação para a gente poder visualizar melhor. Mais uma vez, é muito importante que você consiga perceber a semelhança de triângulos, tá certo? Aqui eu tenho a altura do prédio, a altura da haste. E de acordo com a sombra da haste e com a sombra do prédio, eu consigo determinar a altura do prédio. Vou fazer essa semelhança aqui, ó. Hzão está para 1, assim como a sombra do prédio, 30, está para a sombra da haste, 2. Ou seja, eu posso dizer aqui que a altura do prédio é 15 metros, tá? Isso costuma aparecer na prova do Enem. Rapaz, aparece, mas por incrível que pareça, isso aparece mais na prova de matemática do que de física. Embora apareça em muitas provas de física em diversos vestibulares aí pelo Brasil. Vamos embora para a próxima questão. Questão 17. Associe corretamente os princípios da óptica geométrica com suas respectivas definições constantes abaixo. 1. Princípio da propagação retilínea da luz. 2. Princípio da independência dos raios de luz. 3. Princípio da reversibilidade dos raios de luz.
E aí ele dá várias alternativas aí e pede para a gente escrever isso numa ordem. Então vamos ver que ordem é essa. No meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Isso daí é princípio da propagação retilínea da luz, 1. Ou seja, primeiro quadrinho a gente marca 1. A trajetória ou caminho de um raio não depende do sentido da propagação. Ou seja, o caminho que a luz faz indo é igual ao caminho que a luz faz voltando. Isso é chamado de princípio da reversibilidade dos raios. Ou seja, no segundo quadrinho a gente marca 3. Os raios de luz se propagam independentemente dos demais. Poxa, esse daí já está na cara que é princípio da independência dos raios de luz. Então a sequência é 1, 3, 2, resposta letra D. Vamos para a próxima. Uma almofada listrada nas cores vermelha e branca é colocada em uma peça escura e iluminada com luz monocromática azul. As listras vermelhas e brancas são vistas respectivamente como. Então, se ela vai ser iluminada com luz monocromática azul, o vermelho ele não tem a capacidade de refletir azul. Então, a parte vermelha a gente vê preta. Já as listras brancas, como o branco tem capacidade de refletir tudo, a gente vê a luz que é incidida sobre ele. Como a luz que incide sobre ele é azul, a gente vai ver azul. Então a resposta aí seriam pretas e azuis. Ok? Resposta letra D. Vamos lá para a próxima. Esta questão refere-se ao texto e à figura que se seguem. O eclipse total do Sol, ocorrido em 22 de julho de 2009, pode ser visto da Índia, Nepal, Butão, centro da China e em várias ilhas do Pacífico. Um eclipse parcial também foi visto no Sudeste Asiático e em parte da Oceania. Tratou-se da penumbra da Lua. Esse foi e será o eclipse total mais longo, com duração máxima da fase de totalidade de 6 minutos e 43 segundos, acontecido no século XXI. Durante um eclipse solar, um observador situado na ou no, aí ele quer que a gente complete aí a alternativa. Então vamos lá completar essas lacunas aí para poder achar a alternativa. Uma pessoa que se encontra no cone de penumbra, ela vai ver sempre um eclipse parcial. A pessoa que vai se encontrar no cone de sombra, ela vai ver um eclipse total. A pessoa que vai estar na região plenamente iluminada, ela vai ver o Sol. E a pessoa que vai estar na região de cone de sombra, vai ver o eclipse total, tá? Então, na letra A, cone de penumbra, um eclipse total? Não, vai ver um eclipse parcial. Cone de sombra, um eclipse parcial? Não, eclipse total. Região plenamente iluminada da Terra, vai ver o Sol. Resposta letra C. Hugo, mas na letra D, a região de sombra da própria Terra não vai ver um eclipse total, não? Veja, a região de sombra da própria Terra é a região que vai estar voltada para o outro lado, ou seja, nem nada do eclipse ela vai ver, tá? É como se lá fosse noite nessa outra região. Então a resposta é letra C. Região plenamente iluminada da Terra vai ver o Sol. Agora nós vamos falar sobre uma das partes mais importantes aqui da óptica geométrica, que é o entendimento do que é uma câmara escura, tá certo? A câmara escura não é nada mais nada menos do que uma câmara que é escura, mas vai ter um pequeno orifíciozinho que vai permitir a entrada de luz. Essa câmara escura ela está presente em câmeras digitais, até no nosso olho mesmo ela está presente, beleza? Então vou fazer um esboço aqui para que a gente entenda o que seria uma câmara escura. Então na nossa câmara escura eu vou ter um objeto que vai receber luz e vai refletir luz, beleza? Então eu vou desenhar aqui para representar esse objeto uma setinha. E esse objeto ele vai emitir luz em todas as direções, mas eu vou escolher apenas 2 raios luminosos. E essa aqui é a nossa câmara escura,
onde ela tem um pequeno orifício que permite a passagem de luz, tá certo? Eu vou deixar um link aqui em algum lugar para que você veja um vídeo do Manual do Mundo, onde ele faz um cinema em caixa, que ele consegue projetar o que está acontecendo no ambiente externo dentro de uma caixa de papelão, tá? Tudo isso utilizando o princípio de câmara escura. Então aparecer aqui em algum lugar da nossa tela o link. Tu acessa e dá uma olhada depois, beleza? A luz que sai aqui de cima, ela vai vir e vai incidir aqui embaixo nesse ponto. A luz que sai aqui de baixo, ela vai passar aqui e vai incidir nesse ponto. Se a luz saiu aqui da parte de cima, eu vou ter uma imagem aqui da parte de cima. Se a luz saiu aqui de baixo, eu vou ter uma imagem aqui da parte de baixo. Isso quer dizer que a imagem que é formada aqui, ela é formada de cabeça para baixo, tá? E é assim que a imagem é formada no nosso olho. Ela é formada de cabeça para baixo e o nosso cérebro inverte isso para a gente poder ver normalmente, tá bom? Então, vê só, olha que interessante. Existe aqui o tamanho da câmara, eu vou chamar isso aqui de DI, tá? O tamanho da câmara, porque é a distância do orifício da câmara até a imagem. O tamanho da imagem eu chamo de HI, que é a altura da imagem. Enquanto a altura do objeto eu chamo de HO e a distância do objeto até o orifício eu chamo de DO. Se você olhar direitinho, eu tenho um triângulo aqui e um triângulo aqui. Isso é uma relação de semelhança de triângulo, mais uma vez, onde eu posso dizer que HO está para DO, assim como HI está para TI. E dessa forma, sabendo esses parâmetros aqui, da altura do objeto, da distância do objeto, do tamanho da câmara e do tamanho da imagem, a gente pode relacionar aí para achar o que estiver faltando. Uma coisa que eu quero que vocês se liguem é o seguinte: o que não pode ser mudado? O que não pode ser mudado geralmente é o tamanho do objeto e o tamanho da câmara. Mas eu posso sair aproximando ele e afastando de acordo com o que eu quiser fazer. E essa imagem ela vai fazendo o quê? Aumentando ou mudando de tamanho. Como é que eu posso verificar isso? Eu vou fazer o seguinte: as coisas que não podem ser mudadas, eu vou multiplicar elas. Ó, isso aqui vai subir. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. HO vezes DI. Isso aqui tem que ser constante, né? Porque não muda. Vai ser igual a HI vezes DO. E o que quer dizer isso? Que conforme a distância diminui, para manter constante, a imagem vai fazer o quê? Aumentar. Então existe uma relação aí inversamente proporcional. Quer dizer, por exemplo, que se a distância do objeto à câmara caiu pela metade, a imagem vai dobrar de tamanho, beleza? Sabendo disso, vamos fazer uma questãozinha para a gente finalizar a aula de hoje. A questão que a gente vai fazer agora é a questão 11. Uma pessoa com visão perfeita observa um adesivo de tamanho igual a 6 milímetros grudado na parede na altura de seus olhos. A distância entre o cristalino do olho e o adesivo é de 3 metros, supondo que a distância entre esse cristalino e a retina, onde se forma a imagem, é igual a 20 milímetros, o tamanho da imagem do adesivo formada na retina é. Então, se você olha aí para a questão, isso aí é totalmente a cara de uma câmara escura, onde na retina eu vou ter a altura da imagem, no adesivo eu vou ter a altura do objeto, ok? A distância entre o cristalino e o adesivo seria a minha distância do objeto. E o que ele quer saber é o tamanho da câmara, que é o quê? O tamanho na verdade, desculpa. Ah, ele já deu também aí
a distância entre o cristalino e a retina, que seria o tamanho da câmara. O que ele quer saber é o tamanho da imagem, beleza? Então vamos lá, vamos calcular isso aí. A altura do objeto é de 6 milímetros. A distância do objeto até o olho é de 3 metros. O tamanho da câmara, que a gente chama de DI, é de 20 milímetros. O que ele quer saber é o quê? É o tamanho da imagem que vai ser formada na retina. Então ele quer saber o HI. Então, ó, utilizando a mesma relação que a gente viu aqui, ó, HO sobre DO, HI sobre DI. Então, ó, HO sobre DO igual a HI sobre DI. Quem vai ser HO? HO vai ser 6 milímetros. E aí eu vou explicar porque eu estou escrevendo em milímetros, tá? Quem seria DO? 3 metros. Quem seria HI? Não sei, vou achar. E quem seria DI? 20 milímetros. Ok? E aí você vai ter um pequeno problema. Hugo, que pequeno problema é esse? É que a resposta aqui, você não vai achar ela em milímetros, que é o que ele quer saber, tá? Você vai achar ela em que aqui? Milímetro quadrado por metro. E que doideira, né? Vai ficar. Então, qual é o melhor que você pode fazer? É passar ou isso aqui para milímetro, ou passar isso aqui para metro, tá bom? Para que você possa cortar e tenha a resposta em milímetros. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui para metro. Como é que eu passo para metro? Esse mili quer dizer 10 a menos 3. Então vai ficar 6 vezes 10 a menos 3 metros. E agora eu posso cortar metro com metro e vou ter a resposta em milímetros. Então 20 vezes 6 dá 120, dividido por 3, 40. Então eu posso dizer que HI é 40 vezes 10 a menos 3 milímetros. Olhando para as alternativas, eu não tenho isso 40 vezes 10 a menos 3, mas eu posso organizar. HI, como aqui é 40 é 4 vezes 10, eu vou aumentar 1 no expoente. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 2 milímetros. Resposta, letra C. Então, pessoal, é isso. Nós ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado da nossa aula de óptica geométrica, tá? A gente viu hoje a introdução, falamos sobre câmara escura, entendemos um pouquinho sobre eclipse, tá? Eclipse solar, eclipse lunar, beleza? Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre reflexão da luz, beleza? E aí a gente vai falar sobre espelhos planos, tá? Reflexão da luz que comporta tanto a parte de espelhos planos quanto espelhos esféricos. Mas na nossa próxima aula, vamos falar sobre espelhos planos. Espero que você tenha gostado, tá? Se gostou, deixa o like aí no vídeo e aí nos vemos na próxima aula. Um cheiro bem grande e até a próxima.